tá, se tá igual. Então, eu passo a palavra para você, doutora. Obrigada, pastor. Graças a Deus, estamos num período mais estável. Até é que a gente fala por uma região, eu não consigo falar a mesma coisa para o estado de São Paulo inteiro. Enquanto algumas regiões a gente está vendo em que o número tem aumentado, em Campinas está estável. E essa semana, graças a Deus, nós tivemos até um número menor de pacientes na Unicamp. Pacientes graves ainda, mas um número menor. Então, acho que a gente está conseguindo controlar. A preocupação maior ainda é com relação à contaminação, pastor. A gente precisa manter os cuidados, a gente entende que é uma situação extremamente grave economicamente, que as sequelas vão ser profundas, mas se a gente não tiver mantendo os cuidados e ainda os 60 a mais, né? Um pouco mais restritos, sem sair muito, acho que tem que ter um estudo muito cauteloso, com muito critério, para começar a liberar algumas áreas econômicas, áreas de comércio, mas ainda com muita prevenção, porque a gente está num ponto ainda de muita infecção, muita difusão do vírus. Certo. Só para terminar, pastor, teve um... Você não fica à vontade, doutora. Teve uma avaliação em alguns bairros de São Paulo. Certo. Um dos bairros que eu me lembro que foi bem avaliado, em que fizeram avaliação de algumas casas e de pessoas próximas a indivíduos com Covid-19. Certo. O que a gente viu disso? Muitos assintomáticos testando positivo. O que a gente sabe é muito pequeno. O número de positivos assintomáticos é quase 12 vezes maior ao que tem sido difundido pela empresa. Oh, nossa, Sara, que boa notícia. Isso é... Se de repente conseguisse ter uma vasta varredura de saber quantos assintomáticos, né, quanta gente já teve e nem sintoma sentiu, daria aí possibilidade já de planejar, quem sabe, uma abertura no mercado, né? Que coisa boa, doutora. As notícias são essas, pastor, e a gente continua pedindo muita oração, porque a situação ainda é bastante séria e preocupante. Que coisa, pelo menos boas notícias. A gente fica feliz pela boa notícia, doutora. Muito obrigado, viu? Obrigado eu. Eu vi que o meu tio conseguiu abrir o microfone. Consegue falar aí, tio Djalma? Dá um oi aí para o pessoal. Se apresenta aí, tio. Olá, é um prazer estar aqui nesta manhã, né, ouvindo esse bate-papo aí tão legal, tão longe, e a gente está aqui vendo perfeitamente. É uma alegria para a gente. A gente vê que a tecnologia tem feito algo maravilhoso. E é um prazer para a gente estar participando nesta manhã desse momento de edificação para as nossas vidas. Eu quero dizer que Deus é misericordioso, nos alcançou nossa família e deu essa oportunidade de levar alguém da nossa família para ser testemunha dele em vários lugares distantes. E para a gente, nessa manhã, é uma alegria ouvir a mensagem, ouvir a palavra de Deus trazida pela pessoa, pelo servo que ele preparou um dia. Um abraço para cada um de vocês. Amém. Tio Djalma é sensacional. Difícil, além de tio, é um grande amigo, um exemplo para mim, né? Desde criança. Na verdade, me conhece desde criança, né, tio? Desde que eu nasci. Na época do catolicismo, né, tio? Foi meu padrinho, né? É isso mesmo. Então, assim, obrigado, tio Djalma, por estar aqui e assim, a gente fica feliz. Eu louvo a Deus pela sua vida e pelo privilégio de poder as pessoas verem um testemunho vivo que é o Senhor aí, do que Deus fez na nossa família, né? E Amém. Hoje a gente está aqui em Campinas
com os irmãos aqui dessa grande família da fé, da Igreja Presbiteriana de Campinas, podendo compartilhar a palavra de Deus. Seja bem-vindo, viu, tio? Dá um abraço aí na tia Regina aí, e espero que em breve a gente possa se rever, pessoalmente. Obrigado. Obrigado. Vou desativar seu microfone, viu, tio? Para poder, aí a gente poder agora ter, eu peço a todos que desativem os microfones para a gente poder então começar a nossa aula, tá bom? Fizemos aí uma ótima início de aula aqui, conversando com as pessoas, e eu quero então agora convidar você, meu querido amigo, a abrir a Escritura Sagrada, porque a gente vai continuar na nossa aula que a gente vinha falando sobre a ação do Espírito Santo. E eu quero convidar você a abrir a Escritura Sagrada na primeira carta de Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso 15. E a gente vai, desse texto, passar para outros textos. Então, sempre lembrando de você manter a sua Bíblia aberta, porque a gente vai, então, dar sequência aqui no que a gente já vem falando sobre o tema doutrina, tá bom? Então, primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 15. 1 Pedro 1, 15 e 16. Tá bom? Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versos 15 e versos 16. 1 Pedro 1, 15 e 16. Vocês abram aí, por favor. 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, que diz assim para nós, tá? A palavra do Senhor diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Vou pedir para alguém fazer uma oração nesse momento. Deixa eu ver quem pode orar para nós. O Eduardo, que é professor nosso também aqui na escola dominical, presbítero Eduardo, você ora para nós? Sim, sim. Senhor, nós agradecemos porque podemos estar na Tua presença agora, podemos, ó Pai, nos congregar virtualmente, podemos ouvir do Teu Evangelho, e, ó Pai, que Tu fales conosco através do reverendo Alexandre, que ele seja seu instrumento, seja boca Tua entre nós. E, ó Pai, que possamos aprender da Tua palavra, absorvê-la e praticá-la para a honra e glória do Teu nome, para que sejamos luz nesse mundo, para que, ó Pai, possamos fazer diferença nessa pandemia, apresentar a esperança que há em Cristo Jesus, apesar das dificuldades, apesar das doenças, apesar das mortes. Mostrar que temos esperança em Cristo e a nossa vida não se resume a só o nosso tempo aqui na Terra, mas que temos a possibilidade, ó Pai, em Cristo Jesus, de estar na eternidade contigo. Sim, Deus. Que essa aula possa engrandecer o Teu nome, Sim, trazer Deus. ânimo, disposição ao nosso coração de Te servir. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, Eduardo. Meus irmãos, então vamos começar a nossa aula. A gente está sendo gravado, isso é muito bom, porque depois as pessoas podem assistir essa aula ali pelo grupo de doutrina, do qual a gente faz parte. E aí, a gente então tem umas perspectivas aqui para a gente poder conversar. Deixa eu só desligar o áudio aqui um instante para mandar um recado para a Patrícia, que chegou um recado aqui no meu celular que eu tenho que passar para ela. Um instante. Recado do reverendo Flávio Viola para mim, então eu precisei interromper para mandar esse recado do Flávio aqui para a Patrícia. Muito bem, nós temos falado aqui sobre a ação do Espírito Santo, e ao falar da ação do Espírito Santo, nós temos falado aqui sobre como entender, nós estamos dentro de essa classe, gente, é classe de doutrina, então nós temos aqui investido um tempo, e nós temos falado aqui sobre os aspectos da doutrina, da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja Reformada, o qual nós olhamos para a Escritura e tiramos da Escritura um sistema, a nossa sistemática, a forma como nós interpretamos o mundo, como é a nossa cosmovisão de mundo, como nós lemos
como nós percebemos, como nós nos portamos diante dos mais variados assuntos. E aqui nós já falamos sobre trindade, falamos sobre a queda do homem, então falamos sobre antropologia cristã, e nós falamos sobre cristologia, sobre soteriologia, e nós estamos falando sobre pneumatologia, nós estamos falando sobre Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Falamos aqui que o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa que se relaciona conosco. Falamos do Espírito Santo do Antigo Testamento, do Espírito Santo do Novo Testamento. Falamos qual que é a principal obra do Espírito Santo, e falamos aqui que a principal obra do Espírito Santo é anunciar a Jesus Cristo. Essa é a obra principal do Espírito Santo, e falamos, inclusive, sobre como é o culto cristão por causa da obra do Espírito Santo, ou seja, o que é um culto cheio do Espírito Santo? O que é um culto onde a presença do Espírito Santo mais se manifesta? Como que você identifica isso? Num culto cristocêntrico, porque a principal obra do Espírito Santo anunciada por Jesus é glorificar a Cristo. Então, o foco do Espírito Santo é glorificar a Cristo. E nós até falamos que as músicas e a pregação, ela sempre é cristocêntrica. Então, isso foi muito legal, porque muita gente não sabia disso, e aí é um exercício que a gente sempre faz, um exercício que você deve fazer, que no culto você pode reparar que o pastor, ele sempre, em qualquer assunto que ele prega, ele tenta, não forçando as escrituras, mas numa exegese, numa coisa que seja fluida, porque a Bíblia é assim, sempre apresentar a beleza de Cristo, porque toda a escritura aponta para Jesus, inspirada por Deus, a escritura aponta para Cristo, e a escritura é inspirada pelo Espírito Santo, né? Ele inspirou corações para que pudessem escrever, e nos ilumina. Ele que age em nós para que a gente possa compreender. Então, toda a escritura aponta para Jesus. Lembra da obra do Espírito Santo? Glorificar a Cristo. Falamos aqui também sobre músicas na semana passada, e até falamos aí que a gente tem que ter um filtro para as músicas, porque no culto, então veja bem, e aí é importante fazer uma ressalva, uma coisa importante. Talvez alguém pergunte assim, reverendo, então só posso cantar música cristocêntrica? Eu só posso cantar música que fala de Jesus? Bem, eu não falei isso, e essa interpretação é uma interpretação equivocada, tá bom? Se você interpreta que você só pode cantar música cristocêntrica, você não está entendendo o que eu falei. O que eu falei foi que, e aí essa ressalva aqui é importante, porque a gente no embalo acaba falando muita coisa, no culto, o culto ele é cristocêntrico. No culto a Deus, as músicas selecionadas têm que apontar para Jesus. O culto é cristocêntrico, ok? Agora, as músicas produzidas, então, por exemplo, cantar a música Barnabé não é pecado fora do culto, entendeu? E nem é pecado cantar a música Barnabé. O problema é que quando eu coloco ela no culto, a música Barnabé não está falando de Jesus. E se eu for fazer uma música para Barnabé, eu faço uma música para Esther, faço uma música para Sansão, entendeu? Aí vira uma salada. Né? Então, o culto cristocêntrico, ele aponta para Jesus. As músicas vão falar da obra redentora de Cristo na minha vida. E quem é que faz isso no meu coração? Que um culto cheio do Espírito Santo seja assim? É o próprio Espírito Santo que age e faz a minha mente, o meu coração iluminados, olhar para Cristo e glorificar. E nós começamos a falar também na aula passada sobre a questão, além dessa ação da obra do Espírito Santo, que é apontar a Cristo, como que ele vai fazendo isso no nosso coração. Então, nós falamos aqui sobre regeneração, nascer de novo, que é a obra do Espírito Santo. Falamos sobre justificação, que é aplicar a lei a tudo aquilo que Cristo fez, legalmente falando, em nós. Então, nós somos justificados em Cristo, quem faz isso é o Espírito Santo. E hoje, a gente vai ver aqui a santificação. E aí, a gente está entrando num tema muito legal. Porque a santificação, ela ocupa uma esfera de entendimento nosso que ela vai estar alocada aonde? Se você pudesse anotar aí, quando a gente está falando sobre santificação, esse é o nosso tema dessa manhã. A santificação é uma ação de Deus que está dentro da doutrina alocada no aspecto que é um relacionamento entre Deus e nós, do qual nós participamos. E isso é muito legal. Nós vamos ser partícipes nessa obra. Essa é uma obra que Deus comunica para a gente participar. Entende? Se a regeneração é obra exclusiva de Deus, se a justificação é obra exclusiva de Deus em nós,
É ele que age em nós. Se a predestinação é uma obra de Deus nos eleger, a santificação é algo do qual a gente participa. E aí, então, quando eu estou dizendo isso, que a santificação ela está alocada entre o aspecto da pneumatologia, que é a ação do Espírito Santo, e eclesiologia, que é da vida da igreja. Então, tanto eclesiologia quanto pneumatologia estudam a obra do Espírito Santo. Deixa eu só colocar aqui, vou ver se eu consigo apresentar para vocês aqui, numa telinha aqui, para vocês, eu vou compartilhar aqui para ver se vocês conseguem ver o que eu vou mostrar aqui. Vamos ver. Espero que vocês estejam vendo aí. Vocês estão vendo o que eu estou escrevendo? Deixa eu só dar uma olhadinha e ver se vocês estão vendo. Espera aí. Vocês estão vendo o que eu estou escrevendo ali? Tá vendo o que eu estou escrevendo? Ok, então eu vou escrever aqui para vocês. Tá? Então a gente tem aqui pneumatologia, ok? Que é o estudo sobre a pessoa do Espírito Santo, ok? Não liguem para os acentos, tá bom? E a gente tem aqui a eclesiologia, que é igual o estudo sobre a igreja, ok? Esses dois assuntos, eles vão estudar o tema santidade, tá bom? Então, o nosso tema dessa manhã, que a gente fala de santidade, ele está dentro dessas duas perspectivas. Então, quando eu penso em santidade, eu vejo esse assunto que é estudado tanto na pneumatologia, tá bom? Pela pessoa do Espírito Santo, que no próprio nome já tem a palavra santo, ok? E nós vemos isso aqui, então tem aí o nome santo, e nós vemos isso aqui também na eclesiologia, que é o estudo sobre a igreja, que também fala sobre santidade. O que isso tem a ver conosco? O que isso é de importante para nós aqui no estudo dessa aula aqui nessa manhã? Porque a igreja, ela tem uma participação no que diz respeito à santidade. Então, eu vou organizar esse pensamento aqui com vocês para vocês poderem entender, tá? A primeira coisa que eu quero que você entenda quando eu estou falando de eclesiologia e pneumatologia, dois aspectos doutrinários, tá? Dois aspectos doutrinários. Deixa eu só interromper o compartilhamento para vocês me verem aqui. Dois aspectos doutrinários que são importantíssimos dentro da doutrina. A pessoa do Espírito Santo e a igreja de Cristo, tá? E aí, quando você estuda o tema santidade, você esbarra nessas duas esferas para você poder entender o que a santidade é. E isso é interessante porque a santidade envolve um agir de Deus em nossas vidas, ok? A santidade envolve um agir de Deus em nossas vidas, e a santidade envolve também a nossa participação nesse processo. Então, o texto que a gente leu em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15, o que aquele texto tem ali de interessante? É o apóstolo Pedro que andou com Jesus, e é o apóstolo Pedro falando o seguinte, ele está dizendo o seguinte, olha, assim como está escrito, né? Assim como está escrito, ele faz essa referência. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, ou seja, em todo procedimento, assim está escrito, sede santos porque eu sou santo. Veja que aqui a gente tem na Escritura Sagrada, no livro na carta escrita pelo apóstolo Pedro, um imperativo que a gente chama, uma ordem que está sobre os cristãos, na qual ele diz que é nosso dever sermos santos, porque o nosso Deus, ele é santo. E aí a gente, então, começa a esmiuçar a santidade a partir daí. A primeira coisa é que a santidade é algo que é da característica de Deus. Santidade é uma coisa que pertence ao ser de Deus. Deus, ele é santo. A santidade é algo que envolve Deus por completo. É algo que faz parte do ser de Deus. É um atributo de Deus, é uma característica de Deus. Lembra que a gente estudou sobre os atributos? Então, é uma característica, uma qualidade que Deus tem, que permeia tudo aquilo que Deus é. Ou seja, tudo que Deus faz
tem essa característica da santidade. Quer ver outros textos aí que falam sobre santidade? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Abre aí 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Então, eu quero conversar com vocês aqui sobre um pouquinho dessa perspectiva de que Deus, ele é santo, na sua natureza ele é santo e ele exige de nós a santidade. Quem encontrar 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7, abre aí para nós, por favor, aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. Abre o microfone e leia para nós, por favor. Porque não vos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Na minha versão aqui, Sara, um pouquinho diferente, mas também vale, tá assim, ó. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. É Deus que nos chama para a santificação. É engraçado pensar sobre o termo santificação, e aí eu volto aqui para compartilhar a tela com vocês aqui um instantezinho, para mostrar para vocês uma coisa legal. É que no original hebraico e no original grego, a palavra para santidade é uma palavra com significados interessantes. No original hebraico, a palavra para santo, tá? A palavra para santo é a palavra kadosh. Talvez você já tenha até ouvido essa palavra aí, porque é uma palavra muito utilizada. No original grego, a palavra para santo é hagios. Essa é a palavra no original grego. É interessante porque as duas palavras, elas vão ter aqui um mesmo significado. Elas vão ter um mesmo significado. As duas palavras, elas significam a mesma coisa. Significa separado. Viu, hein? Escrito aí? Separado. Tanto a palavra kadosh, quanto a palavra hagios, usada no Antigo Testamento, kadosh, e hagios, usado no Novo Testamento, em grego, elas têm o mesmo significado, separado. Quando a gente vê essa expressão separado, a gente entende que quando Deus está falando da sua santidade, ele está colocando que o fato dele ser santo indica que ele é diferente, que ele não é comum. Na verdade, quando ele se apresenta para Moisés e fala, eu sou o que sou, e ele diz lá, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que está é terra santa. Quando ele usa a palavra kadosh ali, que é a terra santa, ele está dizendo o seguinte, que ele não é igual aos outros. Ele não tem nada que se compare a ele. E no que diz respeito à sua natureza, ele é incontaminado, ele é separado. Não há nada que o contamine. Ele é puro. E é interessante essa perspectiva de santidade, a gente perceber que esse Deus que é separado, que é santo, que é único, que é diferenciado, ele compartilha conosco, ele comunica para nós essa característica dele. E ele nos convida também a sermos santos. E esse é o nosso grande desafio, porque lembra que eu estou falando aqui da obra do Espírito Santo? Portanto, a obra do Espírito Santo em nossas vidas é fazer de nós pessoas santas. A obra do Espírito Santo é trabalhar em nós ao longo da nossa caminhada e fazer de nós pessoas santas. E isso é uma coisa muito importante. Fazer de nós pessoas santas. Isso é uma coisa muito importante. E aí, então, eu quero trabalhar esse aspecto da santificação e da santidade, que é Deus agindo em nós e nos transformando santos. Por que, em primeiro lugar, por que Deus quer fazer de nós pessoas santas? Por que Deus quer fazer de nós pessoas santas? E aí a gente tem algumas coisas interessantes a gente pensar, né? Por que Deus quer fazer de nós pessoas santas? Por que o Espírito Santo trabalha no nosso coração para fazer da gente pessoas santas? Por que a santidade é algo a ser trabalhado pelo Espírito Santo em nós? Sabe por quê? Porque é a única forma de nos aproximarmos de Deus. A palavra santo quer dizer separado. Deus não se contamina com o pecado. A única forma de nós nos aproximarmos de Deus é através da santificação, no qual Deus trabalha em nosso coração para que a gente se relacione com Ele. O relacionamento se dá através da santificação que acontece em nossas vidas. E isso é uma coisa muito interessante. Santidade, pode anotar aí, é a forma
de nos aproximarmos de Deus. Eu gosto muito dessa perspectiva de santificação como uma forma de aproximar de Deus. Na verdade, eu lembro de um texto que eu escrevi, de uma exegese que eu escrevi na época do seminário, isso vai 20 anos, mas lá na exegese a gente falava sobre essa questão. Eu achei um texto que me marcou profundamente. Eu nunca esqueci desse texto, porque eu escrevi sobre santidade na época do seminário. Isso me marcou profundamente, porque lá falava o seguinte, o texto, eu compartilho com vocês essa perspectiva. Por que um cristão, lá ele fala, né? Por que um cristão, quanto mais santo, mais, às vezes, pesado ele se sente? Por que às vezes uma pessoa que busca muita santidade, às vezes ele fica com a consciência doída, ele fica mal, ele fica vendo as coisas assim e fala assim, meu Deus, eu tô tão longe. Quanto mais uma pessoa santificada ela é, mais ela fala, nossa, mas eu tô longe demais de Deus. Nossa, quanto mais santo a pessoa é, mais humilde e mais reconhecedor de quão pecador ele é, isso acontece na vida dele. E aí o autor que eu estava lendo diz o seguinte, ele fala assim, olha, pensa o seguinte, para você entender por que uma pessoa que vai buscando a santificação, ela vai se sentir mais pesada ao longo do processo. Imagine a santidade, ou a santificação, como um processo de se aproximar de uma luz muito grande. Imagina que quando você não estava santificado, você estava no escuro. E aí, quanto mais santo você está, quanto mais próximo da luz você chega, mais perto da claridade você está. É o que ele usa de exemplo. Aí ele pega e fala o seguinte, você já viu alguém que está na sujeira, alguém que está na escuridão, perdão, você já viu alguém que está na escuridão reclamar de alguma coisa suja que está nele? Então, por exemplo, se você está lá no meio das trevas ou numa penumbra, se você está com o seu braço sujo, se você está com um machucado em você, se você está com uma sujeira, se você está com o cabelo bagunçado, você não vai ver, você está no escuro. Você não vê. Isso não te chama a atenção. Se você está com uma mancha no seu braço, se está no escuro, você não vê essa mancha no seu braço. Aí ele fala, quanto mais você chega perto da luz, quanto mais você chega perto da luz? Mais intensa a luz vai ser. Concordam comigo? E quanto mais intenso você está perto da luz, mais claridade você vai ter. E quanto mais claridade você tem, mais sujeiras você vai ver. Você já viu quando vai fazer uma cirurgia, gente? Sei aqui quem já passou por cirurgia, né? Acho que aqui a média de idade da classe aqui é uma médiazinha elevada, né? É uma médiazinha aqui né? Vai aí se a gente fizesse uma média aqui da classe aqui, já dá quase até a 2000 de Jesus, né? Você vai somar aí a média aqui. Se a gente somar as idades aqui, vai dar quanto, hein, gente? Se a gente somar as idades aqui, vai dar uma idadezinha, a média vai ser alta, viu? Aqui tá de 40 para lá. Todo mundo, praticamente, né? Então, provavelmente alguém aqui já passou pela mesa da cirurgia. Você lembra quando você entrou lá na mesa da cirurgia? Como é que é uma sala cirúrgica? Sala cirúrgica, tudo escuro, paredes pretas, parede tudo pintado de preto e zero de iluminação. É assim que é uma sala de cirurgia, gente? Não. Como é que é uma sala de cirurgia? Eu vou pedir para a Patrícia. A Patrícia já participou como enfermeira em sala de cirurgia. Fala aí como é que é uma sala cirúrgica pelo lado do enfermeiro. A sala cirúrgica, ela tem que ser, né, totalmente estéril, então, totalmente limpa, tanto que quando termina a cirurgia, a gente tem que fazer a limpeza total da sala para ela ser esterilizada novamente. As paredes são totalmente brancas, tem muita iluminação, inclusive tem uma iluminação de foco em cima do campo cirúrgico, né? Que é uma iluminação extra, ainda em cima do campo cirúrgico, que o médico vai iluminando de uma forma melhor para ele. E tudo muito limpo, né? Extremamente limpo, não pode ter nada de contaminação. Então, além disso tudo que ela falou aí, do tudo extremamente limpo, uma coisa que me chama a atenção é em cima do local cirúrgico, eles colocam um holofote. É um negócio assim, uma luz fortíssima, de alta potência, em cima do local onde vai ser feita a cirurgia. Por quê? Quanto maior a iluminação, quanto mais luz, melhor você consegue os detalhes. E aí esse autor pega e fala assim, quanto mais perto de Deus,
mais você vai ver os detalhes da sua vida que precisam ser corrigidos. Detalhezinho que passaria despercebido se você estivesse longe. Quando você está perto de Deus, você vê detalhes. E aí é por isso que uma pessoa santa sofre tanto. Porque ela vai sempre ver ali coisas que têm que ser mudadas. É por isso que a pessoa que está longe de Deus não está nem aí, está no escuro. Ela não está vendo. Coisa que você vê melhor. Agora, veja bem, a gente está falando aqui de santidade pessoal. Eu não estou falando aqui de santidade para você julgar o erro do outro. Porque você está na luz e está vendo o outro lá nas trevas e está metendo o dedo e você está pecando de colocar, de ser juiz do outro, e juiz só tem um, que é Deus, tá bom? Mas é por isso que a santidade ela é importante, é uma aproximação de Deus. E o que o Espírito Santo produz como sinal de uma verdadeira santificação? E aí é uma coisa muito legal, que é o arrependimento. Eu gosto muito dessa perspectiva de como que os cristãos se santificam, como se dá o processo de santificação, que é para nos relacionarmos com Deus. Lembra, tem um texto muito conhecido que eu gosto muito, Romanos. Lucas 18, abra lá em Lucas 18, por favor. Um famoso texto de Lucas 18, de uma parábola que Jesus conta, e que eu quero que alguém leia para nós aqui nessa ocasião. Lucas 18, do 9 ao 14. Lucas 18, do 9 ao 14. O primeiro passo para um processo de santificação na vida do cristão está lá em Lucas 18, do 9 ao 14. Esse texto é famoso. Quem encontrar ele, abre o microfone e lê para nós aí, por favor. Pode ler. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmo por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas que o se humilha será exaltado. Quem é que desceu justificado para casa? O publicano. E qual que era a característica do publicano? O publicano de pé, longe, ele sequer ousava erguer os olhos aos céus, e ele não tinha condição de fazer nenhuma outra oração, a não ser a oração na qual ele batia fortemente no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Quase como que uma exclamação assim sabe? A única frase que sai do ser dele, e é uma frase de profundo arrependimento. Profundo arrependimento. O que isso implica nessa frase do publicano? Implica a perspectiva de que ele sabe que ele não consegue produzir a própria santidade pelas próprias forças, porque ele é pecador. Mas ele pede a ajuda de Deus para que ele pudesse ser justificado. E essa perspectiva de querer se relacionar com Deus, reconhecendo as limitações e buscando esse agir de Deus, é uma característica de arrependimento. Então, essa é uma perspectiva que a verdadeira santidade produz. É uma perspectiva da gente olhar, estar perto da luz, e cada vez que a gente está mais perto da luz, olhar para as nossas limitações e ver o quanto que Deus é santo e ficar constrangido diante da santidade dele, e olhar para as nossas sujeiras que não saem por completo e ter a postura do publicano, que é dizer: ó Deus, sê propício a mim, providencie um jeito de eu chegar ao Senhor, porque se o Senhor não providenciar, eu não dou conta. E a palavra lá, né, para propiciação ali, é uma palavra que quer dizer, significa ali Jesus Cristo, no sentido assim, de quem que faz a propiciação. Jesus está falando dele.
É ele que faz esse caminho, é o único que se coloca entre Deus e nós. O próprio Deus Filho se coloca entre o Pai e nós e nos permite que a gente se aproxime. Portanto, o relacionamento se dá através de uma ação de Deus em nossas vidas, na qual o arrependimento é parte importante. Ou seja, é muito importante fazer um destaque aqui nesse momento para vocês entenderem. A gente sempre precisa ter essa perspectiva de olhar para o nosso coração. Veja como que existiu ali uma petrificação no religioso. O fariseu, ele se orgulhava das obras que ele realizava e ele achava que ele produzia, ele era bom o suficiente. Ele começou a ficar longe de Deus, achando que ele era a própria luz. E aí Jesus diz ali claramente, quem é que desceu santificado? Quem é que desceu justificado? Foi o arrependido. Portanto, não caiamos à sedução de acharmos que nós conseguimos nessa vida produzir a plena santificação. Eu vou entrar nesse detalhe daqui a pouco, mas antes disso, eu quero comentar aqui uma coisa ainda importante sobre o arrependimento. O arrependimento é uma coisa que deve fazer sempre parte da nossa vida. E o arrependimento sincero. Martin Lloyd Jones diz que é importantíssimo ao cristão tomar cuidado para não negligenciar o arrependimento. Porque às vezes a gente fala a palavra arrependimento, acaba caindo em descrédito, porque a gente não arrepende de verdade. Ele fala, Lloyd Jones, que arrependimento produz constrangimento. Arrependimento produz convicção de pecado. Arrependimento produz a certeza da nossa miséria, aquela postura do publicano. E arrependimento produz esse desejo de nos aproximarmos mais de Deus. Então veja bem que eu estou falando aqui nessa manhã, dessa caminhada nossa com Deus, e a primeira coisa, a santificação é para produzir um relacionamento entre nós e Deus. Uma frase importante aqui para você pensar aqui nessa manhã. Pode um ímpio... Vamos lá, vamos apimentar a aula aqui. Pode um ímpio ser santo? E aí, gente? Pode uma pessoa que não teme a Deus ser santa? Pergunta para vocês aí, hein? Vamos ver. Pode. Pode então, sim. vai lá, vamos ver. Tô ouvindo vocês, quero ver. Pode. A Neuza tá dando palpite dela aí. Se é certo, se é errado. Tem uma música. Deixa o ímpio o seu caminho e converta-se ao Senhor. Então vamos lá. Pode o ímpio ser santo? Vamos ver. Pode. E aí, quem concorda com a Neuza, quem discorda, fica à vontade. Ele pode ser santo se houver conversão. Na vida de ímpio, não. Muito bem. Se ele se converter, é lógico, mas ele pode. Vamos lá, pode o ímpio, estou perguntando do ímpio, não estou perguntando do salvo, estou perguntando do ímpio. Pode o ímpio ser santo? Pode viver Aí na sua... não, né? Se ele é ímpio, não. Vamos lá, respondam aí. A Wanda falou ali, sendo ímpio, não. Não, sendo ímpio, não, também concordo. Sendo ímpio, não. O ímpio não pode ser santo. Pode o ímpio ser santo? Não, mas se ele se arrepender, pode. Se ele se arrepender, pode. Vamos lá, quem mais quer dar opinião aí, além da Neuzinha e da Patrícia que falaram, e da Wanda que escreveu? Quem mais quer dar opinião aí, às vezes no chat ali? Pode uma pessoa ímpia, na sua impiedade, ou seja, sendo ímpio, ser santo sendo ímpio, sem se converter? A minha pergunta é nesse sentido. Não tornar-se santo, mas ser santo, enquanto ímpio. O que vocês acham? A Sara Monte Alegre, a doutora Sara, falou que só com a conversão e arrependimento. Então, deixa eu dar uma pimentadinha aí, antes de eu dar uma opinião final sobre isso. Quando você encontra, às vezes, uma pessoa na sociedade que fala assim, nossa, mas a pessoa não fume, não faz nada errado, a pessoa é honesta, aí você já viu que ela fala assim, só falta ser crente, mas é boa mãe, boa filha, bom pai, bom marido, correto em tudo. A pergunta é, uma pessoa assim, vamos imaginar uma pessoa assim realmente correta, mas é ímpio, não passou pelo arrependimento. Pessoa que é a pessoa que faz tudo certo, sem ser falso, bom pai, ama os filhos, paga os impostos do governo certinho,
bom exemplo em tudo o que faz, mas é ímpio, não se arrependeu. Essa pessoa, é possível ela ser santa ou não? É essa a minha pergunta. Uma pessoa ímpia, inclusive, deixa eu apimentar mais essa pessoa. Ateu. O cara é ateu, mas ele é uma pessoa honesta, bom pai, ama os filhos, produz coisa boa para a sociedade, mas é ateu. E aí, o que vocês acham? É possível uma pessoa dessa ser santa? Alexandre, Fale. a pessoa, nós somos santos quando Cristo nos separa para ele. Tá? Quando Cristo nos chama, quando ele nos separou para sermos dele. Eu entendo dessa maneira que nós somos santos. É a separação que nós temos através de Jesus Cristo. As nossas atitudes devem representar isso que Cristo fez nas nossas vidas. Tá? Atitudes boas, tá? Não significa que a pessoa tem conhecimento de Jesus e que Jesus a escolheu e que Jesus a separou para si. Tá aí a opinião do Eduardo, presbítero Eduardo. Quero ouvir vocês. Tô só jogando aí para vocês aí. Vamos ver se sai mais alguma coisa antes de eu dar um parecer aqui para vocês. Mas muito boas contribuições aí de todos, tá? Muito boa a contribuição de todos. Alguém mais quer falar aí, além da Wanda, do Eduardo, da Neuza? Alguém mais quer falar? O Samuel foi categórico ali. Não, a doutora Sara também escreveu ali. Já falei também da opinião da doutora Sara. O Milton também opinou aqui. O ímpio normalmente não é santo. Não pode, o Gabriel falou. Penso como a doutora Sara, a Leda falou. Só com conversar, a doutora Sara já falou aqui, né? Ok, alguém mais? Alguém mais quer comentar? A Neuza comentou aqui também no chat aqui. Concordo com a opinião do Eduardo. Muito bem, deixa eu dar uma opinião então para a gente poder seguir, que senão a nossa aula acaba e eu não terminei nem de expor, né? Eu anotei aqui, ó. Impossível a uma pessoa ímpia, durante a sua impiedade, ser santo. Porque a santidade é uma graça especial aos que creem. A santidade é uma ação especial aos que creem. É o Espírito Santo agindo no nosso coração que nos vai permitir enxergar a glória de Deus. E esse mesmo Espírito que nos permite enxergar a glória de Deus vai trabalhar em nós para que a gente busque essa característica que Deus requer dos seus, serem separados. Na verdade, aqui a gente tem um aspecto técnico da santidade, que é já somos santos por causa da ação do Espírito Santo, nós já somos santos e ainda não somos por completo. Aqui, eu precisava dar aula presencial para poder explicar isso aqui, porque eu acho que é muito legal a gente entender o já e ainda não, né? O já e ainda não é um termo teológico que a gente usa muito, e a santidade se aplica no já e ainda não. Porque quando Deus te salva, ele não vai salvar você embasado no que você é. Ele salva você embasado na graça e no amor dele. E em Jesus ele te santifica. Nós já somos salvos, santos, plenos. A salvação nossa não é pela metade, a nossa salvação é inteira. Deus não faz obra pela metade. A salvação é verdadeira, ela é completa. A obra de Deus é completa. Nós estudamos aqui a tulipe, aqui também já. E é interessante perceber uma característica do Deus eterno na santidade. E aqui vai só um rabisco para mexer um pouquinho aí com a sua cabeça, viu? Isso aqui é teologia pura, que vai além até sabe, vai nos mistérios de Deus. Vamos lá. Quando Jesus se encontra com Pedro e o chama, o que Jesus tinha diante dele era um Pedro ainda a ser moldado. Mas Jesus já viu Pedro glorificado lá na eternidade. Já viu Pedro completo. Quando Deus olha para você, pelo fato de Deus ser eterno, ele não vê o Alexandre em processo, a Neuza em processo. Ele vê você completo. Ele já vê você o que você vai ser na presença dele lá na eternidade. O remido e salvo eternamente. O já. O ainda não
que é o termo teológico, já e ainda não, caminham paralelo ao mesmo tempo, é que nós não chegamos lá ainda. Nós estamos, você estamos presos no tempo, e nós estamos caminhando. Eu ainda não cheguei nessa plenitude. Mas essa característica de santidade é um atributo que Deus comunica a nós, em que a gente já é plenamente santo na eternidade, já, a gente acredita que já pela fé, amém? Eu ouço um amém aí dos irmãos, e ainda não, porque eu estou no processo aqui. Mas essa é uma coisa exclusiva da igreja viva, dos santos de Deus. Olha só o que diz lá, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Olha o que diz lá. 1 Pedro 2, capítulo 9, vai mostrar para nós essa perspectiva de quem nós já somos para Deus. Olha lá. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, e olha a expressão que ele usa, nação santa. Propriedade exclusiva de Deus. Nós já somos, aos olhos de Deus, santos. Mas essa plenitude de santidade, que é uma característica que ele nos dá, só vai ser plena na eternidade. Só vai ser plena quando eu chegar na presença de Jesus. Lá é o já. O aqui é um ainda não. Esse é um termo que a gente usa para entender eclesiologia. Por exemplo, que a igreja já é redimida, a igreja que está diante de Jesus, mas ainda está no processo de caminhada. Mas a gente vai chegar lá, eu explico isso mais para frente. O importante, dentro do que eu estava falando, é que uma pessoa que é ímpia, então, respondendo a pergunta, né? Mas e o ímpio, reverendo? O ímpio pode ser ético, o ímpio ele pode ser educado, o ímpio ele pode ser uma pessoa honesta. E o que é isso? A gente chama isso de graça comum. Até para o ímpio ser ético, até para o ímpio ser inteligente, até para o ímpio amar, ele pega de Deus. A gente já estudou isso aqui também. Mas santidade é exclusivo para os filhos de Deus. É graça especial. É por isso que é algo tão importante, tem que ser algo tão importante para nós, a busca pela santificação. É por isso que a Escritura exige de nós uma busca pela santificação, e eu quero, então, dedicar essa parte final da aula, falando aqui sobre a nossa participação na santificação, e que envolve como que se dá o processo da nossa participação da santificação. Deixa eu organizar aqui de maneira sistemática, para você poder entender. Eu vou escrever aqui como que dá a nossa participação na santificação. Eu acho que eu não compartilhei a tela, deixa eu compartilhar ela aqui com vocês, e eu vou escrever aqui 2 termos que vão ajudar bastante aqui para a gente poder entender o nosso processo aqui na santificação. Tá? Como que dá o nosso processo aqui na santificação? Então, ela se dá da seguinte forma. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui. O nosso processo de santificação se dá de 2 formas. Vamos lá? Primeira coisa, mortificação. Mortificação do velho homem. Primeiro aspecto da santificação nas nossas vidas. Mortificação do velho homem. Ok? Essa é a mortificação do velho homem. Alguém abra para nós em Romanos 6, versículos 6 e versículo 7. Alguém abra para nós aí Romanos, capítulo 6, versículo 6 e versículo 7. Santidade em nós, como que ela vai se dar? E o outro processo é... Quem achar aí pode ler, tá bom? Romanos 6, versos 6 e 7. Estão vendo aí? Não estou ouvindo ninguém. Abre aí e lê aí, por favor. Tá todo mundo calado aí? O que está acontecendo aí? Estão me ouvindo, não? Alguém abre em Romanos 6, 6 e 7 e lê para nós aí, por favor. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Olha que texto lindo. Quem é que leu o texto aí pra gente aí, que eu não vi? Eu tô aqui no coisa. Quem que leu pra gente? Eu. Terezinha. Terezinha, lê de novo, Terezinha, por favor, Terezinha. Eu fechei. Lindo texto, Terezinha. Lê para nós ler de novo aí. Pode ler, Terezinha. Sabendo isto, que foi crucificado
com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado contra o pecado. Quem morreu está justificado do pecado. Mas olha lá, foi crucificado com ele o nosso velho homem. Gente, o primeiro aspecto da santidade, que vai ser a batalha da nossa vida, eu falo que essa aqui é a grande batalha da nossa vida. Essa é a grande batalha da nossa vida, meus irmãos. Essa é a grande batalha da nossa vida, que é a mortificação do velho homem. Vocês estão vendo aqui, né? Essa é a grande batalha da nossa vida. A mortificação do velho homem é talvez a batalha mais difícil. E isso, a Escritura nos dá elementos para a gente poder fazer esse velho homem ser vencido. Abra lá no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 5. Alguém abra aí para nós aí, Gálatas, capítulo 5. E vai ler aí, a partir do versículo 16. Gálatas 5, do 16 até o 25. Veja bem, esse texto aqui está falando sobre a mortificação do velho homem. Abra lá alguém e leia lá, Gálatas 5, do 16 até o 25. Por quê? Porque essa é a nossa luta, porque a gente ainda tem uma natureza caída que está em nós. E vai haver uma luta constante no processo de santidade, que o Espírito Santo vai nos dar ferramentas, e a gente vai participar... lutando, tentando fazer o velho homem morrer. Alguém lê para nós aí, Gálatas. Quem abriu o microfone aí pode ler para nós, por favor. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herderão o reino de Deus e que estas tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, porquanto uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Olha só, veja como esse texto de Gálatas fala dessa luta nossa. Para quê? Para fazer morrer a nossa natureza pecaminosa, a mortificação do velho homem. E é muito interessante a gente ter essa perspectiva, gente, de entender que essa luta que nós enfrentamos é justamente uma luta de santificação, na qual a gente está tentando fazer o velho homem morrer, a velha mulher morrer, e o novo homem viver, na regeneração do Espírito Santo. Então, essa é uma característica que vai acontecer conosco durante essa caminhada. E aqui é muito importante a gente fazer um ponto importante, e eu estou caminhando para o encerramento, viu, gente? Então, aguarda aí, não saia não, tá? Porque essa é uma parte importantíssima da santificação. De tudo que a gente falou aqui, essa é uma parte importantíssima. Veja que na vivificação do novo homem, lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 10, diz assim, ó: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos dela. O processo de santificação vai fazer com que nós busquemos ser novas criaturas e o próprio Deus vai agir em nós, como já também lido em Gálatas, para que a gente possa buscar o fruto do Espírito, ações do Espírito no nosso coração,
para que a gente, através dessas ações do Espírito, domínio próprio, paciência, longanimidade, amor, bondade, paz, benignidade, o fruto do Espírito faça com que a gente possa ser melhor. E isso tudo com o objetivo de nos aproximarmos de Deus. Não é o objetivo de fazer igual o fariseu que falava assim, olha, eu sou melhor que o outro. Não. É o objetivo de todo o fruto do Espírito. Sabe qual que é o objetivo? É glorificar a Cristo na minha vida. E aí eu caminho para o encerramento. Fazendo uma pergunta para vocês. Lembra que eu perguntei se é possível ao ímpio, durante a sua impiedade, ser santo? Eu falei que é impossível para o ímpio ser, durante a sua impiedade, santo. Santo é uma característica atribuída aos redimidos, aos regenerados. Graça especial. Mas deixa eu fazer uma outra pergunta para a gente poder encerrar a aula aqui. Mais uma polêmica aqui, hein? Finalzinho da aula, polêmica de final de aula. É possível ser plenamente santo aqui nessa terra? É possível a um cristão viver uma vida tão santa que ele atinja a plenitude da santificação aqui nessa terra? Ele ser plenamente santo durante aqui essa vida dele? Então vai ficando mais velho, vai ficando mais santo, mais sábio, e ele atingiu um ponto de que ele não peca mais, só vive em santidade aqui nessa terra? É possível? A Ruth falou não. Vamos ver lá o pessoal ali da participação ali. Não, não. A Wanda Silva falou não. O Eduardo falou não. Samuel Oliveira não. A Ruth falou não. O René falou obrigado. Milton falou não. Não, não. A minha mãe falou não também. Não, 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 não. Todo mundo falando não, né? Vocês estão bem de teologia. Vocês estão bem de teologia. Eu vou terminar essa aqui contando uma história. Eu fui num velório de um pai de um amigo meu, que é o reverendo Amador. O reverendo Amador foi pastor em Goiás. Pai do Maurício Menezes, que foi presidente do Mackenzie. Maurício Menezes, que também é Gideão Internacional, foi presidente dos Gideões aqui né, que atuam aí junto com distribuição de Novo Testamento. O pastor Amador foi pastor numa cidade chamada Goianésia. Vocês acreditam nisso? Goianésia está no centro do universo mesmo, né? O pastor Amador faleceu em 2014, se eu não me engano, e eu fui lá no velório dele por causa do Maurício, do Mackenzie, por causa dele ter sido pastor lá na igreja que eu fui pastor também. E foi um velório muito bonito, tava muita gente do Mackenzie, muitas autoridades da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque o Maurício é uma figura querida, o pastor Amador foi uma pessoa que contribuiu muito com o evangelho, desbravando Mato Grosso, desbravando Goiás, o filho dele, presidente do Mackenzie. Então, assim, a história do pastor Amador é muito bonita. Mas no velório do pastor Amador, eu não me esqueço de uma cena. Algumas pessoas que foram ovelhas dele foram lá dar uma palavrinha. E ele, já um pastor de idade, falecido, né? Apareceu uma ovelha lá de 98 anos, gente. 98 anos, e ela pediu a palavra. Tava lá a senhorinha lá, toda forte, arrumadinha, e ela foi falar como ovelha do pastor Amador. E eu não esqueço da fala dela, que ela pegou e falou assim, uma pessoa de 98 anos de idade. Ela pegou e falou assim, tô aqui com 98 anos de idade, falando devagarzinho, fraquinho, né, com o microfone. 98 anos de idade, tô aqui porque o pastor Amador foi meu pastor, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O pastor Amador tá bem, tá na glória. Acabou o sofrimento dele, gente. Venceu. O problema é a gente. Aí ela começou a falar. O problema é a gente, que ainda é pecador. Olha, vou contar uma coisa para vocês. Meu coração é pecaminoso. Eu luto todo dia. O que eu quero é que quando chegar a minha hora, gente, eu seja igual o pastor Amador. Eu vou para a glória de Jesus, porque, olha, lutar contra a minha carne não é fácil, não. E eu fiquei, aquela cena eu nunca esqueci, de uma mulher de 98 anos falar que é pecadora. Eu falei, gente, tá com 98 anos, a pessoa já tá ali, ó, não pode nem erguer a mão, que se erguer a mão, Deus puxa. Não, mas, gente, ela tava ali com 98 anos, você pensa assim, poxa, 98 anos, né? E ela começou a expor, não o pecado dos outros, ela falou assim, gente, eu luto contra o meu pecado, eu luto contra a minha carne. E a gente tem uma ilusão de achar que quando a gente vai ficando velho, a gente acha que as pessoas, porque vão ficando mais idosas, são menos pecadoras. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. A nossa luta nessa terra
não termina enquanto o fôlego de vida se acabar. Quando o fôlego de vida acabar, aí nós vamos ser plenamente santos. Mas enquanto estivermos aqui nesse mundo, tenhamos a idade que for, a nossa natureza pecaminosa tem que ser mortificada. Essa é uma luta diária, não é uma luta semanal. Portanto, não existe essa de que nós somos santos. Eu fico uma semana sem pecar. Se eu fico uma semana sem pecar, eu estou mentindo, porque a própria Escritura diz lá na primeira carta de João, que diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, nos fazemos mentiroso. E a verdade de Deus não está em nós. Houveram no passado monges que construíram mosteiros para justamente tentar construir uma vida de santidade. Sabe qual foi a verdade que eles descobriram? Se mutilaram. Alguns chegaram a se mutilar para fugir do pecado. Sabe o que eles descobriram? E depois escreveram sobre isso? Que o pecado não estava na ação em si, mas estava na natureza, estava no coração. Então, essa é uma perspectiva que a gente tem que carregar na nossa vida, que a nossa luta, ela vai ser enquanto estivermos aqui nesse mundo, buscando uma santidade que não será plena aqui nessa terra, mas que será plena na eternidade. É o já e ainda não. Deus me vê como alguém que, pela salvação que ele efetuou em mim, que é real, que é verdadeira, ele já me vê plenamente santo na eternidade. Ele me vê por inteiro, ele não me vê em parte, ele me vê por inteiro. Mas eu, como não me vejo por inteiro, estou no processo, eu tenho que cuidar e zelar para que eu não caia. E se vier a cair, me arrepender, pedir perdão, reerguer, porque enquanto eu estou vivo, há espaço para o arrependimento. Essa é uma das coisas mais lindas do cristianismo. A igreja poderia ser chamada de comunidade dos arrependidos, porque só entra na igreja de Cristo quem se arrepende dos seus pecados. E a santificação vai ser um processo de luta diária contra a minha natureza pecaminosa, buscando estar mais perto da luz, e quanto mais perto da luz, mais detalhes eu vou ver na minha vida, não do outro, para poder fazer as cirurgias que precisam ser feitas, arrancar aquilo que está errado para poder viver uma vida que glorifica a Deus. Bem, dizendo isso, a gente teria algumas coisas para falar ainda, mas eu acredito que eu me dou por satisfeito aqui no conteúdo, até pelo nosso horário, que eu estendi além do que eu costumo estender, indo até aqui 11h39, né? Mas eu agradeço a todos vocês. Eu quero encerrar a nossa aula dessa manhã. Deixa eu ver se o meu tio Djalma está aqui ainda. Djalma Scandiuso, está aqui ainda, Djalma Scandiuso? Está aí o meu tio Djalma Scandiuso. Tio, você pode orar para nós, tio? Para a gente poder encerrar esse momento aqui da aula? Abre o microfone aí e ora para nós, se o senhor conseguir abrir o microfone. Vamos ver se eu consigo abrir o microfone e orar para nós aí, ó. Aí, já tá bom a tecnologia já, hein, tio? Amém. Amém. Antes do senhor orar, só deixa eu falar uma coisa aqui. Colocam lá no chat, lá, porque o Elad está fazendo a triagem dos alunos, coloca se tem mais gente com você na sua casa, tá? Escreve lá, eu e mais um. Só escreve se tiver mais de uma pessoa com você, tá? Se tiver só você assistindo, não precisa escrever, não. Mas se tiver você e mais alguém, você faz. Escreve aí, eu e mais um. Tá bom? Vou pedir para o Djalma Scandiuso, presbítero nosso, Djalma Scandiuso, lá em Anápolis, na Igreja Presbiteriana Bom Pastor, para orar por nós nesse momento. Vamos orar com o nosso irmão, presbítero Djalma Scandiuso. Amém. Pai querido, nós nos alegramos por o Senhor um dia ter tido misericórdia e ter nos alcançado, ter feito de nós novas criaturas. Amém. Essa obra maravilhosa do Senhor, ela é produzida pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque os nossos esforços não nos levam a lugar nenhum. Verdade. Mas o Teu Espírito Santo, Deus, é aquele que produz em nós o verdadeiro arrependimento. E hoje nós nos alegramos por isso, por o Senhor ter nos alcançado, ter nos feito novas criaturas, não por merecimento, mas para louvor e para a glória do Senhor. Oh, Deus, obrigado, muito obrigado, Deus. Muito obrigado por o Senhor usar vidas dos teus servos, Deus, para orientar, para conduzir, Senhor Deus, para ensinar, para aconselhar, Deus, o teu povo. Obrigado, Senhor Deus, nesta manhã, por esses momentos, Deus, preciosos que nós tivemos aqui na tua presença, Senhor Deus, amém, ouvindo os teus conselhos, ouvindo os teus ensinamentos, Deus. Amém, Deus, Senhor. Permaneça, Deus, trabalhando, santificando as nossas vidas, Deus.
para o Amém. louvor e para a glória do Senhor. Nós te pedimos e agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Que coisa boa. Muito feliz hoje de ter aí os amigos de Anápolis, parentes, meu tio Djalma Scandiuzzi aqui na oração. Glória a Deus. Foi por ele, viu, gente? Deus começou a obra na minha família através desse amado presbítero. Bênção de Deus. Abraço a todos, estou indo. Aí, isso aí, o Eduardo já está indo. Se alguém quiser falar alguma coisa aí, a gente está encerrando a aula agora. Se alguém quiser falar alguma coisa, fale agora, que a gente está encerrando a aula aqui. Obrigado a todos. Tenham todos um bom domingo. Muito obrigado. Se cuidem. Obrigado, tio Djalma, pela vinda aí. Obrigado a todos que participaram. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, os visitantes que estiveram conosco hoje. Domingo que vem tem mais, tá bom? Muito obrigado a todos vocês que participaram da aula aqui com a gente.